Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente vai dar continuidade à leitura da parte 2 do capítulo 2 da parte 2, né? A gente tá lendo agora essa parte daqui, que é a parte 2 que começa em 1844, né? E que relata os princípios de Cristiano, né? Então a gente ainda está lendo o capítulo 2 na realidade, porque o capítulo 2 é gigante e ele fala pelo menos de 4 anos na vida do Cristiano para frente, né? Então, onde a gente estava? No episódio anterior, a gente leu a parte 4 do capítulo 2, onde a gente estava falando sobre a mãe do Cristiano, contando para eles a respeito do pai dele, né? De quem é o pai dele. E aí a gente conhece um pouco da história do pai dele e ela alertando que ele não deve procurar o pai. Então, vamos recomeçar a partir da última fala, né? Ele queria ver o pai, sempre o acreditara morto, e descobri-lo vivo em Recife era surpreendente. Se tudo fosse verdade, o pai teria cerca de 60 anos. Ainda um homem em seu vigor físico, com certeza casado e com uma família. Ele, Cristiano, era um bastardo. Não chegara a crer no conto de fadas narrado por Aurora. O pai deveria ser um homem bem rico e insensível apenas. Queria muito saciar a curiosidade e vê-lo pelo menos uma vez na vida. Mas prometera à mãe e iria cumprir a promessa. Jamais procuraria o pai. Pensou: se ele de fato quisesse por perto, teria movido mundos para encontrar a ambos. Se não o fizera, não merecia sequer seus pensamentos confusos. Saindo do quarto da mãe, foi para seu próprio quarto, exausto tanto física quanto emocionalmente. Tirou com lentidão as roupas e se jogou na cama. Aquele dia cansativo o esgotara pouco a pouco. Era como se a vida nada mais tivesse para ele, além de dores de trabalho. Em seus 19 anos, ele se sentia como se já fosse um homem velho. Fechou os olhos esmeraldinos e rezou em silêncio, para que a mãe ficasse logo boa e para poder voltar aos dias mais tranquilos. Prometeu para si mesmo continuar trabalhando e ser uma pessoa melhor a cada dia. Apenas Deus, ó Deus Todo-Poderoso, rogava para a mãe se recuperar. Ele seria um rapaz exemplar se isto acontecesse. Adormeceu ainda com a oração nos lábios. O dia seguinte se mostrou confuso. Aurora não acordara. Estava presa em um sono estranho. Cristiano pôs um espelho próximo aos lábios dela e ainda havia uma tênue respiração. Ele vestiu-se com rapidez e correu até o médico. Pediu-lhe envergonhado a consulta. Com pena de seu auxiliar, o médico o seguiu até a casa pequena. Fez todos os exames na mulher desacordada e nada. Ela não reagiu a nenhum dos testes. Nenhum. Temo ela estar no que chamamos de coma. A pessoa sob esse estado não responde a nenhum estímulo. É um mistério para nós médicos como o paciente comatoso se comporta. Teremos de aguardar. O médico pôs a mão no ombro do jovem funcionário. Cristiano, você tem que se preparar para o pior. Ela está muitíssimo fraca. O rapaz não conseguia acreditar. No dia anterior ainda a mãe lhe contara tudo aquilo e agora estava no limiar entre a vida e a morte. Ele se sentia preso em um pesadelo. Quando o médico saiu, ele voltou para o quarto. Estava olhando a mãe, adormecida igual uma princesa de conto de fadas, podendo jamais voltar ao mundo dos sonhos. Um brilho na mesinha capturou o seu olhar, e ele se lembrou dos objetos que ela lhe entregara na véspera. Sentou-se ao lado da cama e do criado mudo e pegou um a um. O pequeno e intricado abridor de cartas de ouro, muito caro e delicado. Passou os dedos pelos relevos de conchas e estrelas do mar. Havia algo próximo da lâmina, ele percebeu. Trouxe mais para perto dos olhos. Parecia sangue, mas não podia afirmar. Largou o abridor e tomou nas mãos o colar relicário, abrindo-o. O retrato do pai o encarava como sempre, a mesma expressão franca, o belo rosto jovem. Seria este homem tão mau quanto a mãe dissera? Era difícil de acreditar, menos pelo fato de ela tê-lo chamado de demônio, pois ele era assim denominado por todos. Cristiano, o Jurupari, o legislador para os índios, o demônio cristão. Se o rapaz era filho de um demônio, deveria ser um também. O pensamento o perturbou.
Lutava há tanto tempo contra qualquer manifestação maligna de ira, desejo, gula ou inveja, e às vezes duvidava se Deus realmente apreciava seus sacrifícios. Estava naquela roda viva de cuidados da mãe há 3 anos. Pouco aproveitara da vida, e tudo fora apenas uma luta inútil tentando tirar a mãe das garras da morte dia a dia. Mas a morte deseja você, mãe, sussurrou olhando a moça adormecida. Ela a quer com mais intensidade que consigo lutar contra. Pôs a cabeça entre as mãos em desespero. Qual o destino de ambos? Foi uma noite longa, tormentosa e angustiante. Ele jamais esqueceria aquelas horas, as mais escuras de sua vida até então. A um dado momento, a mãe respirou alto. Ele sobressaltou-se. Aurora abriu os olhos fixados no teto do quarto. O rosto suavizou-se em um sorriso terno. É Festo, falou em um suspiro. E então morreu. Cristiano olhava hipnotizado. Jamais viu uma pessoa morrer antes. E quase distinguiu o momento em que a mãe, cheia de vida, rosto corado de alegrias, se transformou em algo inanimado e inerte. A lividez do corpo, a falta da essência e da alma até então presentes, alguns momentos antes. Não conseguiu chorar. A mente se fechou na hora em um modo prático. Tempos depois, ele não saberia precisar as tarefas daquele dia terrível. A igreja, os preparativos, as índias lavando e vestindo o corpo da mãe, o caixão simples com flores. Velar a mãe de forma apropriada, um dia e noite inteiros, até a manhã seguinte ao falecimento. Estava então 2 noites acordado e parecia apenas a sombra do Cristiano de sempre. Apático, ele perfilou-se para receber os pêsames daqueles que foram prestar as últimas homenagens à Aurora. Meus sentimentos. Sua mãe era uma grande dama. Ela agora está no céu com os anjos. Por fim ela descansou destas dores do mundo. Ao menos ela encontrará o seu pai no paraíso. A menção ao pai foi como um balde de água fria, despertando do seu autismo. Apertou um pouco demais a mão da dama idosa que falara isto, encarando-a com olhos selvagens. A mulher sentiu-se assustada e recuou, tentando soltar a mão. Lamento, com licença. Ela parecia uma presa desesperada sob as patas de um animal perigoso. Cristiano se apercebeu e a soltou de imediato, vexado. Perdoe-me, senhora, fez uma mesura galante. A mulher pareceu relaxar, aliviada. Não preocupe sua cabeça, meu jovem. Agora é preciso ir. Apesar de estar sorrindo, a mulher quase correu para longe dele, e ele a observou se afastar amargo. Gostaria de saber seu destino agora, meu amigo. Virou-se em direção da voz. Era José Rodrigues, trajado em um fraque negro elegante. Abraçou o amigo. Calma. José segurou Cristiano pelos ombros. Precisa depois pôr a cabeça no lugar. Conversaremos quando todo este redemoinho acabar. Era um redemoinho, um cataclismo, um vendaval. Uma série de imagens confusas e dolorosas alinhavavam-se juntas, quase desconexas. A Aurora possuía uma sepultura na capela e lá foi colocada. Todos já haviam partido do funeral, mas o jovem ficou diante da pedra cimentada, olhando o vazio. Ainda aguardava da mãe as orientações, agora que sua vida tomara um rumo inesperado. Mas a pedra nada respondia. Então, como era necessário, ele voltou para casa silenciosa e escura. Alguns dias se passaram, nos quais Cristiano tentou pôr as coisas em ordem. Receberam a licença de 2 dias após o funeral da mãe, e estes se escoaram como areia entre os dedos. Na tarde do segundo dia, José Rodrigues foi ter com ele. O amigo lhe ofereceu dinheiro, recusado de forma veemente por Cristiano. Possuía o suficiente para chegar à casa da tia e subsistir por um mês. Não seria um peso morto para ninguém. José aprovou sua atitude, até invejando um pouco a liberdade do amigo mais moço. Ele era rico, mas ficaria para o resto da vida ali em Caruru, cuidando das terras da família. Cristiano, no entanto, que aventuras não teria na capital? A dor alcançou o rapaz 1 semana depois. Uns 2 dias após a missa de 7º dia, entrando no quarto de Aurora e mexendo no armário, juntando pertences para doar aos pobres, se pegou aspirando o perfume tênue impregnado no tecido do vestidinho azul de todos os dias da mãe. Ali, sentado no chão, chorou copiosamente por ela, por todo o sofrimento, e pelo fim de sua infância e adolescência. À noite o encontrou encolhido, abraçado ao vestido, exausto e vazio.
Cristiano guardara o endereço da tia Irene em Recife e considerava com seriedade a ida. Possuía dinheiro para uma viagem. Iria de carroça com comerciantes locais. Lá chegando, ficaria com a tia Irene apenas o tempo de conseguir algum trabalho. Em 2 meses, estava tudo acertado. Enviaram uma carta à tia em Recife explicando a situação. Pediu demissão do trabalho no consultório e o médico de bom grado lhe cedeu uma carta de recomendação assinada de próprio punho. No dia da partida, juntou seus pertences. A casa era alugada, então apenas a entregou ao proprietário. Uma mala pequena era tudo o que possuía e precisava. Algo para levar suas poucas roupas, os preciosos cadernos e livros guardados com cuidado. Em Recife, poderia conseguir um trabalho e ver as famosas livrarias lá existentes. A ideia o animou bastante, apesar do sofrimento do luto. Prometeu a si mesmo que de vez em quando voltaria para Caruru, para visitar o amigo José e o túmulo da mãe. No dia da viagem, lá estavam Iraci e José Rodrigues, para dizer adeus. O amigo mais velho o abraçou com força. Não hesite em me procurar em caso de problemas, Cristiano. Sou seu amigo pela vida inteira. Cristiano sentiu as lágrimas aflorando aos olhos. Ia rumo ao desconhecido de uma cidade bem maior, sozinho. Mas ainda tinha amigos de verdade em Caruru. Nunca deixarei de escrever-te, José, afiançou. É meu amigo do coração, meu irmão. Iraci o abraçou com carinho. A velhinha pressentia algo ruim por vir, mas não preocupou o rapaz em sua despedida. O destino era algo bem caprichoso. E lá estava Cristiano, indo para a cidade onde o pai residia. Sei bem que tua mãe pediu, Cristiano. Ela o afastou do abraço, olhando-o dentro dos olhos. Mas desta vez eu também vos peço, não vá ao encontro do teu pai. Isso trará apenas dor e lágrimas. Surpreso, ele sustentou o olhar da indígena. Uma promessa feita no leito de morte de minha mãe, que reitero para a senhora, dona Iraci. Jamais procurarei meu pai nesta vida. O rapaz colocou a pequena maleta na parte de trás da carroça e subiu junto ao cocheiro na frente. Então partiu, acenando para todos. José Rodrigues respondeu ao adeus bastante entusiasmado, até não mais conseguir divisar a figura do amigo na carroça. Então voltou-se para Iraci, com cara de espanto. Oxe, mas o pai de Cristiano não está morto, não? A indígena baixou a cabeça, guardando os pensamentos apenas para si. Fim do capítulo 2. Gente, o próximo capítulo será o capítulo 3 e ele vai dar para ler todo de uma vez, né? Eu peço desculpa por essa leitura dividida. Realmente eu tinha achado que ia dar tempo da gente ler um pouco mais, assim, em menos capítulos, né? Menos episódios, mas infelizmente eu não consigo ler tão rápido. E também que eu queria realmente ler esse capítulo mais devagar, porque ele é muito importante para a história. E então Cristiano está indo para Recife. O que será que vai acontecer lá em Recife com ele? Ai, coitado. Então, gente, no próximo capítulo a gente vai ler, no próximo episódio, desculpa, a gente vai ler o capítulo 3 da parte 2. Você tá me deixando doida. Essas divisões. Parte 1, parte 2, capítulo 3, parte 1, parte 1, parte 2, capítulo 3, parte 2. Olha, é pra você ficar doido lendo desse jeito, mas é assim mesmo, né? É como tá dando pra ler, né? Improvisando do jeito que dá, é, fazendo os vídeos tentando ser menores do que 15 minutos e tentando, assim, atender a todos, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, lendo meus episódios, falando que estão gostando. Obrigada pelos comentários. Eu fico muito feliz com isso. Quero deixar um beijo para todos. Se cuidem e até a próxima.